bem-estar de hoje. Nós estamos aqui no café do Matias Becker, esse lugar delicioso. E a minha convidada de hoje é a Jéssica Faria e eu gostaria de agradecê-la muito por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Beth. É um prazer estar com você novamente. É muito importante esse retorno, que eu agora retorno para a TV e agora com novas inspirações, fazendo muitas outras coisas. Então, assim, estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite, principalmente ao café, né? Aquele espaço maravilhoso que nos receberam. Jéssica, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória profissional, até para as pessoas conhecerem um pouquinho, para depois a gente chegar no seu livro. Combinado, Beth. Ó, eu sou psicóloga há 11 anos, atuo aqui na cidade de Avaré. Fiquei os 2 últimos anos fora, estudando em Portugal, fazendo mestrado. E sempre a minha área, eu iniciei numa área muito social. Então, sempre minha pesquisa de campo, o congresso que eu fiz, que eu apresentei lá no México, um trabalho que eu apresentei foi sobre abusos sexuais com meninas. Eu fiquei 3 anos trabalhando, logo quando eu me formei, numa instituição de meninas vulneráveis aqui de Avaré, chama Havana, Voluntários Anônimos de Avaré. Fui a primeira psicóloga social lá e eu via quantos abusos aconteciam com aquelas meninas, de todos os aspectos, Beth. E aquelas histórias me comoviam muito, muito, muito mesmo. Então, a partir disso, eu fiz especialização, eu sou sexóloga, eu fiz especialização em sexologia, sabe, em sexualidade humana, para conseguir compreender todas esses nuances mesmo que acontece com as pessoas, porque uma pessoa que abusa tem aquele perfil, porque uma mãe que vê que abusa do filho, ela permanece nessa relação. Então, eu fui tentar compreender mesmo esse mundo. Então, foi mais ou menos aí que eu entrei no mundo da sexualidade. Desde quando eu me formei, eu também clínico, então já faz 11 anos que eu tenho um consultório, que eu atendo como psicóloga, exceto quando eu estive fora, mas os atendimentos continuavam online. Certo. Sobrevivemos a tudo isso no meio daquela pandemia. A tecnologia veio e facilitou muito, muito nossas vidas. E daí, quando eu estava em Portugal, eu recebi uma carta de uma pessoa que necessariamente não era dela. Era uma carta que trazia, com riqueza de detalhes, o que levou ela a se matar por conta de um relacionamento abusivo. Então, assim, esse livro, Cicatrizes Invisíveis, ele vem mostrar, não é um dano físico, sabe? Porque a agressão física, ela fica mais nítida, como qualquer tipo de agressão. Fica marcas, você vai na delegacia, você passa isso. E quando é psicológico? E ainda nós não temos todo esse feeling, essa capacidade para conseguir identificar, porque o processo de manipulação é tão grande que na hora que a vítima se vê assim, com filhos, com isso e aquilo, ela se vê perdida e vê que aquelas cicatrizes são invisíveis. E todos esses danos... Foi essa carta que motivou você a escrever esse livro. Sim, foi essa carta, exatamente, explicando todos os traços do perfil dessa pessoa, porque essa outra pessoa chegou a comentar e tudo mais, e infelizmente ela se matou, e um pedaço dessa carta eu trago no livro e consigo esmiuçar todos os padrões desse comportamento, porque às vezes, hoje que assim, por exemplo, como reconhecer e curar, né, que é o nome do livro, Cicatrizes Invisíveis, como reconhecer e curar os danos emocionais causados por narcisista. O que seria o narcisista? É um conto mitológico que o Narciso, ele admirava tanto a beleza dele, só olhava para si, até que ele chegou a se afogar, sabe, na própria imagem que refletia no rio. E esse transtorno que faz com que a pessoa não tenha um mínimo de empatia, Beth, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Por exemplo, você tá aí e tá um solzinho, daí eu falo, nossa, Beth, não tá muito sol assim, você não quer puxar a sua cadeira? Eles têm 0 de empatia. Eu estou fazendo agora um novo estudo, a diferença da psicopatia, sabe, da sociopatia com o narcisismo, porque o psicopata, ele não sente, ele vem de um ambiente extremamente disfuncional. Geralmente existe um histórico familiar, né, que levou essa pessoa a se tornar uma pessoa Sim. totalmente sem empatia. Sim. E às vezes ela viveu essa relação, cresceu num ambiente onde ela vivenciou essa relação abusiva, né, com relação à mãe, o pai, e aí ela acabou também se tornando uma pessoa assim, né? Dentro da psicopatia, nós sabemos, da sociopatia, que do 0 aos 2 anos, se não for criado um mínimo de contato, a criança pode desenvolver um filho ou depressivo ou psicopata. Esses dias eu relembrei uma história do imperador Frederico II, e ele quis fazer uma pesquisa para tentar entender
qual que era a língua de Deus. Então ele pegou 6 recém-nascidos com 6 amas. E assim, ele falou para elas, única coisa que vocês farão é alimentar a criança e cuidados básicos. Vocês não podem falar a criança, vocês não podem assim ficar dando colo, nada. E não gostaria que vocês falassem com ela nem entre si para as crianças não virem, porque eu quero descobrir qual que é a língua de Deus. Ok. Esse experimento foi indo, foi caminhando, e enfim, foi em Roma em sei lá que século. Adivinha o que aconteceu com as crianças, Beth? Elas cresceram não falando também. Elas morreram. Uma a uma. Morreram uma a uma. Porque quando nós não temos um vínculo, uma conexão, um afeto, nós morremos. E isso vale para todos os sentidos, sabe? Não é só aqui e agora, agora eu sou adulto, não preciso. Não. A maior parte das pessoas que ao envelhecerem, elas se sentem sozinhas, elas vão morrendo por conta disso. Então, traz desde a infância até nos dias de hoje, entende? Essa pesquisa veio lembrar da época da faculdade, que eles fizeram também outro experimento, né? E daí essa pesquisa que eu vi durante a faculdade, eles deixaram gorilas macaquinhos em privação de alimento, Beth. E daí o que acontecia? Eles soltaram depois os macaquinhos, tinha um grilo de ferro com leite à vontade, e ele estava em privação de alimento, e tinha outro macaco de pelúcia. Sabe, super fofinho. Na hora que abriam assim, qual você acha que os macaquinhos em privação de alimento iam? No de ferro com leite ou no de pelúcia? De pelúcia, para buscar um acolhimento. E afeto, exatamente. Faz toda a diferença, né? Por isso que a gente fala que a criação que a gente recebe, né, na infância, isso é muito importante e reflete muito na vida adulta. Sim. Não é? O que você você observa com os seus pais, a questão da educação que você recebe, né? A gente sempre fala que a escola, ela é super importante na vida de qualquer um, educação fundamental. Sim. Mas você tem que ser educado em casa. Para quando você chegar na escola, você já ser uma pessoa educada, e você vai lá para aprender. Sim. E não para ser educado, como hoje em dia a gente vê muitos pais que acham que a escola tem obrigação de educar os seus filhos. Né? Até nas famílias mais simples, meus pais sempre foram muito simples, algumas coisas sempre foi incutido na vida da gente: honestidade, caráter, tratar bem as pessoas, respeitar os mais velhos, os professores. E isso, são pessoas simples, mas eram muito simples. Mas a gente já vem com aquela educação, com aquela criação. E isso faz toda a diferença, não é? Sim, com toda certeza. São essas pesquisas, então hoje em dia, cada vez mais infelizmente, aumentará o nível de narcisismo, porque as pessoas estão focadas muito em si. Quantos pais estão alimentando, eu recebo direto isso no consultório, estão alimentando o filho e estão no celular, sabe? Então as crianças se sentem abandonadas, elas trazem essa cicatriz da rejeição, do abandono. Então a probabilidade de elas se colocar em relacionamentos assim, então, é gigante. Com relação a um narcisista, ele tem 3 caminhos. Quando eles têm o pai ou a mãe narcisista, ele pode desenvolver 3 coisas. Primeiro seria o filho de ouro, que sim, é um narcisista. Segundo, não necessariamente nessa ordem, é o filho esquecido. É aquele filho que é abandonado, sabe? Que assim, sempre pro filho de ouro é dado tudo, faz tudo, e ele é esquecido. Ou o bode expiatório. O bode expiatório é que tudo sobrecai com relação a ele. Ele é alcoolista, ele é usuário, ele só me dá problemas. Então, cada um desenvolve, pode ter os mesmos pais, mas cada um vai desenvolver um perfil diante da forma que ele será tratado. Então, o que você disse é completamente real. A infância é o nosso rascunho da vida inteira. Nessa idade do 0 aos 2, aos 7, é onde você transforma seu filho num sociopata, num narcisista, num depressivo, e uma série de outras coisas. Então a gente sempre precisa ter essa questão de cuidado. Mas eu me pergunto como hoje, e olha que eu tô, 11 anos é pouco tempo, como? Hoje em dia, com essa sociedade tão conectada online e desconectada emocionalmente, eu às vezes passo tarefinha de casa para os pais, para eles, principalmente quem tem essa possibilidade de sentarem pelo menos uma vez ao dia, uma vez na semana, para fazerem uma refeição à mesa. Porque um é no quarto assistindo jogando videogame, outra na sala fazendo isso. Então todos esses pequenos momentos, sabe, de cumplicidade, que a gente pergunta como foi seu dia e tudo mais, se perdem por conta dessa correria do dia a dia. E sabe o que a gente vê muito também? Por exemplo, o final de semana que os pais têm um pouco mais de tempo, você vai em alguns restaurantes, eu já vi muito isso. Põe as crianças na cadeirinha
pega o celular, colocam na frente da criança e aí os pais ficam ali conversando e deixam a criança ali brincando. Sim. Então assim, se é só aquele tempo que você tem, então se dedique aquele tempo ao seu filho. Tudo bem, criança dá um pouco de trabalho, mas faz parte. Sim, e sempre deu. E agora você dá essa chupeta tecnológica para a criança, nós estamos vendo o resultado disso agora. Tinham crianças que nem tinham mais ou menos uma predisposição tão grande assim a desenvolver autismo por conta do excesso de telas que veio por conta da pandemia. Hoje em dia tem traço zoom. Entende? Então assim, o quanto que a tecnologia está estragando completamente a cognição. Porque quando nós somos crianças, nós temos que desenvolver um movimento fino, um movimento grosso, brincar, fazer bagunça, pintar a parede, fazer tudo isso. Quando você dá uma tela que está tudo montada com cores extremamente vibrantes, você eleva o nível de dopamina no cérebro da criança. E a dopamina, ela age no cérebro exatamente como a cocaína, é uma droga. Então assim, os pais, eles não estão tendo aqui, Jéssica, você não tem filho, você não entende, tudo mais, chega uma hora que fica de saco cheio, mas a questão não é essa. Esse excesso de telas, porque teoricamente o celular tinha que ser proibido até os 12 anos. Vê se você conhece uma criança de 12 anos que não tem. Eu conheço algumas que não têm acesso a isso. Né? A maioria tem. Mas o quanto isso vai reverter? Eu fico cada vez mais no meu mundo, eu fico cada vez mais retraída, eu não consigo desenvolver nenhum tipo de relacionamento porque gera frustração. E ali naquele desenho sempre vai ter um final feliz, sempre vai ter um desfecho na história. E na vida real não é isso. Daí desenvolve essas pessoas cada vez mais focadas em si, que é o traço do narcisismo, só os meus problemas importam, não desenvolvo a questão de empatia, não penso no outro. E assim, a diferença que eu estava falando do sociopata por narcisista, que eu acredito que o narcisista seja muito mais cruel do que psicopata. O sociopata, o psicopata, ele não sente, porque ele não desenvolveu isso. Em nenhum momento ele recebeu esse carinho, atenção, ele foi assim, sobrevivendo àquele ambiente totalmente disfuncional. O narcisista, muitas vezes, recebe amor, carinho, atenção, mas eles acreditam que tudo para ele, porque eles sentem. Quando eles fazem isso com o outro, eles humilham, eles rebaixam, eles criam triangulação, eles fazem um gaslight, que é essa manipulação mental, que assim, não foi isso que eu disse, você percebeu errado, sabe? São esses joguinhos, assim, né? Não é bem assim, pera, você percebeu, então faz com que a vítima se sinta louca mesmo. Eles sabem o que estão fazendo, porém eles não sabem lidar com essa dor emocional e então ele descarrega nos outros. Ele faz esse gaslight, que é a troca. Fala assim, ai, nossa, Beth, eu pedi água normal pra você, água com gás, você me trouxe essa. Será que você não gosta de mim, sabe? Sabe aquelas pessoas que assim... Manipulam. Sim, manipulam a ponto de você achar, nossa, será que eu não percebi que ela falou que ela queria água com gás e não... Você entende? A pessoa começa a ficar louca, se sentir louca, assim, como assim? Nunca percebi isso. Então, assim, o buraco é muito mais profundo e tem muitas pessoas que sofrem e hoje, com a graça de Deus, nós estamos conseguindo mais mostrar o que são cicatrizes invisíveis, esses traços de narcisismo, cada vez mais tem sido procurado esse tema, as pessoas estão se reconhecendo e isso que eu fico muito feliz que teve a noite de autógrafo do livro e depois as pessoas começaram a mandar o feedback e falaram assim, isso aí é um manual, Jéssica, isso aqui é um manual de cura. Se eu tivesse lido isso antes, eu não tinha me envolvido naquele relacionamento, porque eu consigo descrever, Beth, exatamente quais são os comportamentos, porque tem vários tipos de narcisista. Então, um que assim aparece em templos religiosos, tem outro que assim é mais sutil, tem outro, então enfim, tem tantas ramificações que no livro, apesar de ser pequenininho, ele traz esses relatos de uma forma extremamente humana, resumida, para as pessoas conseguirem identificar isso e principalmente conseguirem canalizar e falar, não, eu vivo um relacionamento abusivo, o que eu posso fazer? E ele traz a cura. Então já nós vamos estar falando um pouquinho mais do seu livro. Terminamos o nosso primeiro bloco e voltamos já com a Jéssica contando alguns pontos importantes desse livro, falando sobre a questão da cura e outros assuntos super interessantes. Até já!